Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a tia Alessandra e estamos aqui novamente para juntos aprendermos um pouco mais sobre uma das nossas disciplinas aqui do conteúdo do terceiro ano. Então, vamos lá para os nossos slides de hoje. Amores, hoje nós vamos aprender um pouco aqui na disciplina de História. Então, bastante atenção, porque nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre os indígenas. Demonstrar a importância dos indígenas aqui para o nosso Brasil. Então, amados, vamos lá. Herança indígena será o assunto de hoje. Se encontra no seu livro, da página 85 e também na página 86. Então, vamos lá e vamos aprender aqui este conteúdo bem interessante. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Então, vários dos nossos costumes que hoje nós temos foram incorporados através das heranças indígenas. Temos aí o exemplo das heranças indígenas na parte de artesanato, como vocês podem ver aí, alguns objetos sendo feitos aí de palhas, de árvores, outros também de barro. Comida, a culinária também, olha, ela teve muita influência nessa nossa culinária que nós, né, degustamos hoje em dia. Ela teve muita influência também com os indígenas. E um dos costumes, assim, que a gente herdou dos indígenas e até hoje ainda perdura, é o dormir em rede, né? Gostam muito, né? As pessoas gostam muito de estar ali, principalmente quando está fazendo aquele vento na varanda, gosta de colocar a sua rede ali para repousar. Então, esse também foi um dos costumes que nós herdamos dos indígenas. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Podem observar aí na imagem vários e vários tipos de alimentação incorporadas à nossa alimentação diária, que também é proveniente da cultura indígena. Na alimentação, como já falamos para vocês, uma das heranças indígenas foi na preparação do bolo de polvilho, né, que muitos chamam de beiju. Ali vocês podem observar ali as pessoas preparando ali esse bolo de polvilho. É todo um preparo que eles fazem ali, enrolam aquele bolo naquelas cascas de bananeira, colocam ali naquele fogo artesanal para que ele possa assar da forma correta. Algumas bebidas fermentadas também, como cauim, e as comidas de milho, né, gente? Como canjica, pamonha, pipoca, tudo isso, né, veio da alimentação de origem indígena. Nós comemos também o palmito, a mandioca, que é também chamada de macaxeira, o amendoim, a batata doce, pitanga, caju, o milho e também o cará, né? O mais conhecido entre nós, a tilápia, né? Então, muitos desses alimentos eram, né, eram alimentos ali que os indígenas sempre estavam se alimentando. E quando os portugueses vieram aqui ao Brasil, começaram a observar essa forma, esses alimentos que eles comiam. Então, passaram também a aproveitar dessas iguarias, que também era tudo aqui da natureza, né, gente? Vocês podem observar aí que
tudo isso aí são alimentos, né? São vegetais, são plantas que eles retiravam da própria natureza para poder se alimentar. Na culinária brasileira, a mandioca, a erva mate, o açaí, a jabuticaba, inúmeros pescados e outros frutos da terra, além de pratos como os pirões, entraram na alimentação brasileira por influência indígena. Então, você pode ali observar aí, né, quem ainda não comeu, né, um desses alimentos que nós falamos e já demos exemplos para vocês, quem ainda não comeu, mas com certeza já ouviu falar nesses alimentos. E no vocabulário? Olha, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nome a cidades, rios, alimentos, animais e também pessoas. Olha só o vocabulário que era utilizado na língua tupi pelos indígenas e que nós também adquirimos, né, o falar, né, essas formas de falar dos indígenas, que no caso nós temos o Pernambuco, Paraná, Carioca, Curitiba, Piauí, caju, jacaré, abacaxi, tatu, entre outros. Todas essas palavras que a tia Alessandra leu são palavras de origem tupi que até hoje nós utilizamos aqui no nosso dia a dia, né? Como vocês podem até verificar, várias delas são nomes de cidades e de animais. E também de frutas. E com relação a plantas medicinais? Podemos chamar de plantas medicinais aquelas que possuem características que ajudam no tratamento de doenças ou que melhorem as condições de saúde das pessoas. Vamos observar aqui a descoberta. Foram os índios que descobriram a capacidade medicinal destas plantas. Os europeus, quando chegaram ao Brasil, aprenderam muito com os indígenas. Os pajés das tribos indígenas são os grandes conhecedores das ervas e plantas medicinais. A medicina chinesa, ela também utiliza muito estas plantas no tratamento de doenças. Então, quando nós vemos falar naquele chazinho que melhora a gripe, ou então algum chá, algum medicamento que proveniente ali das plantas, a gente já pode ter certeza que esse era um dos costumes dos indígenas daquela época, né? Porque, como já falamos, na época que os indígenas viviam aqui no nosso Brasil, não tinha a utilização de farmácias, nem remédios, digamos assim, manipulados, feitos pelo homem. Eles eram feitos ali na natureza, né? Eles retiravam aquelas plantas, retiravam aquelas raízes e faziam ali aquelas combinações, aqueles chás, aquelas, digamos assim, uma forma que eles utilizavam os óleos para passar no corpo. Então, eles utilizavam muito os vegetais para poder fazer ali a sua forma de curar as doenças. Dos hábitos dos indígenas, observam quais foram o que algumas pessoas adquiriram. O uso do tabaco, o banho diário, andar uns atrás dos outros, né? A gente diz até, vamos fazer aqui uma fila indiana, que é aquela que é para ficar um atrás do outro. Dormir em redes, andar enfeitado e pintado, usar roupa colorida,
utilizar objetos feitos de barro, comer paçoca, pamonha, mucuzá. Todos esses hábitos que nós podemos verificar são hábitos que eram realizados pelos indígenas e que nós, até hoje, né, adquirimos esses hábitos. E com relação à arte indígena, nós temos aqui na arte indígena a pintura corporal, os adereços, a arte plumária, que é aquela que os índios gostavam muito de usar as penas, né? A cestaria que eles utilizavam, como na época, né, gente, não tinha bacia de plástico, não tinha onde é que eles colocavam ali as suas frutas, o seu mantimento. Eles próprios, eles faziam essas cestas, faziam essa forma de estar guardando ali os seus alimentos, né? Através de plantas. Eles utilizavam ali as plantas para fazer também esses cestos. O grafismo, a máscara indígena, a arte indígena é enorme, gente, porque fala também sobre o artesanato, que é utilizado na cerâmica, as danças que faziam parte daqueles rituais, a música, os instrumentos musicais, que eram muito utilizados pelos indígenas, e o totem. E com relação aos direitos dos indígenas, com o passar dos anos, os indígenas perderam muito espaço na sociedade brasileira. Infelizmente, gente, até hoje, os indígenas, o que antes era a sua terra, o que antes eles eram donos, né, dessa terra, eles passaram, com o decorrer dos anos, a perder esse espaço aqui na nossa sociedade. O desmatamento desenfreado vem dizimando terras indígenas e seus moradores precisam sair das tribos e ir para as cidades pela falta de condições, porque, olha, como nós já estudamos, os índios retiravam da natureza tudo para que eles pudessem sobreviver, desde a formação ali da sua oca, né? Até a sua alimentação. E já pensou, olha como nós temos o exemplo aí dessa imagem, essa oca aí feita com as plantas e o local totalmente devastado. De onde eles vão retirar os alimentos? De onde eles vão retirar ali a malha, a madeira, né, para poder fazer suas casas? Então, eles ficam obrigados a sair das suas tribos e até para as cidades, para poder sobreviver, porque na floresta eles já não têm mais condições, porque estão desmatando totalmente uma área que antes eles utilizavam para a sua sobrevivência. Assim, a cultura deles vai sendo deixada para trás, junto com a terra dizimada. Para proteger os direitos dos indígenas, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Fundada em 1967, ela tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regulação fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Então, a FUNAI, ela tem essa função de proteger, né, as terras indígenas, de fiscalizar, de monitorar, para saber se os direitos dos índios, eles realmente estão sendo realizados. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados.
Agora, amores, vamos à nossa atividade no livro, da página 87 até a página 89. Vamos lá, 87 até a página 89. Na primeira questão diz assim: os indígenas brasileiros são responsáveis por muitos dos nossos costumes. Escreva abaixo o que herdamos deles. No caso, você pode até verificar nos nossos slides que nós temos esses exemplos. Na segunda questão, você vai pintar no banquete apenas os alimentos que herdamos da cultura indígena. Há vários alimentos aí na segunda questão, mas você só deverá pintar aqueles que nós herdamos da cultura indígena. Já na terceira, observe a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos indígenas. Observe aí na terceira questão e você pode circular corretamente. Na quarta, você vai ler esse diálogo da avó com a netinha e depois responder. De acordo com o que você leu na tirinha, você vai escrever que herança cultural indígena podemos perceber no diálogo. Então, como a tia Alessandra falou, há várias heranças indígenas. Qual delas você pode identificar através deste diálogo? Aí você escreve aí qual foi essa herança. Na quinta questão, diz assim: com a extensão do nosso país, algumas coisas são conhecidas por nomes diferentes, de acordo com cada região. Assim também é na culinária indígena. Na sua cidade, como se chamam os alimentos a seguir? Se você tiver dúvida, você pode perguntar para a mamãe ou para o papai e até para os seus responsáveis. Na sexta questão, diz: nome de lugares, pessoas, rios e animais também foram presenteados pela cultura indígena. Agora você vai pesquisar e vai escrever 10 substantivos próprios de origem indígena, tá? Nome de lugares, de pessoas. Aí você vai escrever o nome de 10 substantivos próprios. Na sétima, diz que uma das atribuições da FUNAI é proteger as comunidades indígenas isoladas. Você irá pesquisar e escrever o que são essas comunidades isoladas e onde no Brasil existem. Já na oitava, na sua opinião, a identidade e a cultura dos indígenas são preservadas? Aí você irá justificar a sua resposta. Amores, vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre a vida nas aldeias e na cidade, que se encontra no seu livro, da página 90 até a página 92. Aí nós temos um texto que fala claramente o que os índios estão passando hoje em dia. Diz assim: é índio ou não é índio? De Daniel Munduruku. Certa feita, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Esse é o índio, né, gente, falando. Eram meus primeiros dias em São Paulo. Eu gostava de andar de metrô e ônibus. Tinha um gosto especial em me mostrar para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Queria poder ter certeza de que as pessoas me identificavam como índio, a fim de dar minha autoimagem. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. É, parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, disse a senhora B. É, pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu-me a senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio do índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a senhora B.
Mas ele tem um olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisa, ironizou a senhora B. Mas tem as maçãs do rosto muito salientes. Só os índios têm o rosto desse jeito. Não, ele não nega. Só pode ser índio. E parece que dos puros. Não acredito. Não existe mais índios puros, afirmou cheia de sabedoria a senhora B. Afinal, como um índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta. Carrega arco e flecha, caça, pesca e planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dentes. Será que são dentes de gente? Você disse que não achava que ele era índio e agora parece que você está com medo? De repente, até é. Ouvi dizer que existem índios que comem gente, disse a senhora B. Por via das dúvidas. O que acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência. Ao menos nós teremos informações mais precisas. Você não acha? É, acho. Mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com eles. Você pergunta, disse a senhora B, que a esta altura já se mostrava um tanto constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa de costas para as duas e, de vez em quando, ria com vontade. De repente, senti um leve toque de dedos em meu ombro. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a me chamar. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse: sim. Ser indígena. Esse, gente, é o que nós ouvimos aí, foi um diálogo, né, que ocorreu e que ele resolveu aqui, através de um texto, relatar o que os índios hoje em dia, né, eles passam, né, assim, na situação diária deles. Então, ser indígena, hoje em dia, não é apenas viver com penacho na cabeça, cantando músicas indígenas, plantando e caçando. A vida dos indígenas mudou bastante, desde a colonização até os dias atuais. Os indígenas alcançaram as cidades, as escolas e as universidades, buscando a melhora de suas tribos, procurando trazer progresso para a sua comunidade sem deixar que ela perca sua identidade cultural. Indígena é, antes de tudo, brasileiro e tem direitos e deveres como todos nós. Amores, agora vamos à nossa atividade na página 93. Vamos lá? Diz assim na página 93. Marque a frase correta. Você terá duas frases, irá ler e marcar a correta. Na segunda, você acha importante que os indígenas busquem seus direitos como cidadãos, frequentando a escola, a universidade e se qualificando para o mercado de trabalho? Aí você vai explicar o porquê. Na terceira, nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua portuguesa e línguas indígenas para que estas não venham desaparecer. Você concorda com isso? Aí você irá justificar sua resposta. E na quarta, você vai observar a imagem abaixo e vai descrever elementos que exemplifiquem o texto estudado. Quais são os elementos aí que justificam aquele diálogo entre as duas senhoras? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje. Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima videoaula.